Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre ostomia. O que é ostomia? É a colocação de uma parte do intestino na pele, para que a gente consiga desviar o trânsito intestinal, certo? Isso pode ocorrer com o intestino delgado, onde nós chamamos de ileostomia, e pode ocorrer com o intestino grosso, que nós chamamos de colostomia. Então, essa parte do intestino é colocada na pele e ali é colocada uma bolsinha para sair o conteúdo intestinal por ali, desviando da região do ânus, que provavelmente nessa situação deve isso ocorrer para prevenir qualquer tipo de outra complicação. Bom, quando é que se faz esse tipo de procedimento? Quando é que nós colocamos uma ostomia no paciente? Algumas situações podem ocorrer. Vamos tentar enumerar algumas delas. Por exemplo, na retocolite ulcerativa grave, onde o paciente apresenta uma inflamação muito significativa de todo o intestino grosso e esse paciente não consegue ser tratado com medicação nenhuma, e em algumas vezes ele precisa ser operado e ter o seu intestino grosso retirado, a doença retirada como um todo. Nesse momento que o cirurgião está retirando o intestino grosso, na maioria das vezes o cirurgião não faz a opção de pegar o intestino delgado e costurar lá no reto direto. Ele faz a opção de fechar o reto, fecha o ânus e pega o intestino delgado e bota na pele. Bota na pele e bota na bolsinha. E por que isso ocorre? É uma forma de nós termos mais segurança. Porque imaginem vocês, no momento em que o paciente está extremamente doente, com a necessidade de tirar o intestino, ele está desnutrido, está com um processo inflamatório muito intenso, o risco de essa costura intestino reto lá embaixo se soltar, ela é muito grande. E aí ela traz um segundo problema, que é o paciente ter o que nós chamamos de uma deiscência da sutura, ter uma costura aberta dentro do abdômen, que traz uma outra complicação aí muito grave, podendo ameaçar a vida do paciente. Então, neste momento, a maioria das vezes o cirurgião opta? Coloca o intestino aqui na pele, onde a gente está enxergando isso, e fecha o que nós chamamos de coto retal. Depois que o paciente melhorou, a sua doença está estável, o paciente engordou, está muito mais nutrido, sem uso de corticoide, que é um fator de risco para a costura se desfazer. Depois o paciente está numa estabilidade muito melhor da doença, o médico vai lá e coloca o intestino no lugar. Então, nessa situação, a bolsa é uma forma transitória. Pode ocorrer em algumas situações que a bolsa seja definitiva? Pode ocorrer. Em situações que não consegue se costurar o intestino delgado lá embaixo. Em situações em que o paciente tenha uma doença perianal, fistulosa perianal muito grave, em que não teve resposta a nenhum medicamento, nós sabemos que tirar o trânsito intestinal daquela região faz com que as fístulas melhorem e diminua a reação inflamatória. Então, esta seria uma outra indicação da permanência da bolsinha para o resto da vida. Mas vocês podem pensar assim, mas Deus me livre, a bolsa, tá louco, nunca, isso é o fim, é o inferno. A experiência que nós temos é a seguinte, muitas vezes o paciente está numa situação tão grave, com tanta dor, com tanto desconforto, com tanto mal-estar, que a gente coloca a bolsa no paciente e trata, retira o intestino, faz o que tem que fazer e coloca a bolsa no paciente, e o paciente ressurge, revive, diz, doutor, a partir de agora eu estou vivendo de novo. Então tudo na vida é ponto de vista, vocês entendem? Canso de ter pacientes que a gente combina assim, gente, vamos recolocar o trânsito no lugar certo, vamos tirar a bolsinha e colocar o intestino lá embaixo novo, e os pacientes são muito relutantes, com muito medo de que a doença retorne, certo? E as coisas piorem, como não estava acontecendo quando eles tinham a bolsa.